dia. Estão prontas para mais uma live? Tenho certeza que vai ser lindo. O Senhor já tem um banquete para cada uma de nós essa manhã. Quem está com o coração aí queimando por receber mais de Deus. Amém? Seja bem-vindo aqui, Deus. Seja bem-vindo aqui, Deus. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti, Deus. Vamos começar orando, como a gente sempre faz, convidando a presença de Deus para estar aqui no nosso meio. Que nessa manhã o Espírito do Senhor tenha liberdade para adentrar em cada casa, onde essa live estiver aberta, a presença de Deus venha te alcançar, venha te abraçar, venha te renovar nessa manhã. Que você possa sentir a presença do Senhor te fortalecendo, liberando palavras de direção para você. Mulheres que estão prostradas hoje vão se erguer no Senhor. Mulheres que estão abatidas, mulheres que estão em dúvidas, mulheres que estão cansadas serão renovadas no Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Então vamos orar. Amado Deus, tenha liberdade. Essa live não é uma live, é um culto, é um altar que nós levantamos ao teu nome. De maneira, Pai, que o Senhor possa fazer aqui aquilo que o Senhor quer. Nós damos liberdade à tua vontade, à tua direção, ao teu mover, ao teu soprar, ao teu agir. Deus, que toda resistência seja quebrada agora. Que toda barreira, que toda frieza seja quebrada agora. Oh, Espírito de Deus, traz vida, Pai. Traz vida sobre cada casa. Traz paz, traz direção, traz provisão, Deus. Mulheres, Pai, que estão enfrentando batalhas na vida financeira, no casamento, eu te peço, Deus, provisão. Eu te peço, Deus, direção. Deus, que nessa manhã o Senhor venha se falar conosco. Abra os nossos corações para te ouvir. Usa a vida da pastora Marcela, Pai, como o Senhor a usa, com poder, com autoridade, com derramar da tua presença. Queremos ouvir a tua palavra. Temos sede, Jesus. Temos sede, Jesus. Temos sede por te conhecer. O Senhor tem mais a revelar. O Senhor tem mais a nos entregar. O Senhor tem mais, mais. E nós queremos mais. Nós temos sede por ti. Nessa manhã nós declaramos que temos sede de ti. Em nome de Jesus. Fale o nome do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tenho certeza que essa live vai ser muito especial. Glória a Deus. Já estou convidando aqui a pastora Marcela. Deixa eu só ajustar aqui o... Oi, amiga! Que linda! Gente, para quem não sabe, pastora Marcela foi um tesouro escondido que o Senhor me revelou.
né? Porque Deus, ele esconde seus tesouros e ela é esse tesouro escondido. Que quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de entrar na casa dela, de passar dias com ela e conhecer esse coração, essa mulher. Porque, gente, uma coisa é você conhecer uma pessoa no altar, no culto, outra coisa é você conhecer dentro de casa. E eu vi o quanto ela é de verdade, o quanto ela me inspira, o quanto ela é doce, amável. Vocês vão ver o quanto ela é doce, uma mulher de Deus. Obrigada, pastora Marcela, por ser essa bênção e essa mulher que me inspira tanto. E que nessa manhã o Senhor possa te usar com liberdade, como Ele tem feito em você e através de você. Sua vida é uma bênção. Amém? Sim. Ai, agradeço. Hoje pela manhã eu estava aqui meditando e pensando, Jesus, foi o ano assim que o Senhor me deu a mais linda conexão, que foi sua vida. Aleluia. E eu tenho mesmo para dizer, porque eu te vi aqui dentro da minha casa, Amém. dando num púlpito, não foi só da live. Quanto você é verdadeira, Amém. faz toda a diferença. Amém. É no culto, é intencional, da mesma forma com o Senhor, seu coração. Então, assim, foi muito esse ano. Acredito que vai ficar marcado nesse sentido Amém. tão maravilhosa que o Senhor fez. Amém. Conexão nasceu uma aliança, nasceu uma amizade. Sim. Estou muito, muito grata ao Senhor. Muito. Eu que sou grata a Deus pela sua vida. Amém. Essa família toda que eu ganhei, né? Que eu ganhei uma família. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz. Amém também. Deixa o Senhor te usar, pastora. Amém. Como o Senhor tem te entregado a palavra, como você quiser fazer, se sinta à vontade para entregar aquilo que o Senhor confiou ao seu coração. Amém. Amém. Gente, eu ministrei uma e meu coração tem queimado por essa palavra, assim, como Deus tem falado ainda comigo, mesmo depois de ter preparado, de ter ministrado na igreja, como essa palavra ainda está assim dentro do meu coração. E eu senti tão forte hoje de falar sobre isso, de ministrar sobre isso. Eu estudei e ministrei ali na igreja, mas o Senhor continuou falando assim algumas verdades, sabe? E principalmente voltado para o perdão, voltado Sim, para aquilo que o Senhor tem para esse tempo e quantas coisas na nossa vida fica retida porque nós não abrimos o coração, nós não liberamos o perdão e também não pedimos perdão e não perdoamos. verdade. E eu quero falar assim nessa manhã, quero dizer que aqui tá frio, eu tô aqui nos Estados Unidos com a minha família, nós servimos ao Senhor aqui há quase 8 anos, morando aqui. Meu esposo é pastor, eu sou pastora local, então sou mãe, sou esposa e pastora. E eu quero falar assim algo que Deus tem bradado, né? Eu quero começar dizendo assim que de poços entulhados há um poço de água viva. Uau! De poços Aleluia! entulhados há um poço de água viva. Enquanto eu estava orando, eu senti tão forte no meu coração assim para dizer para cada pessoa que está aqui ouvindo, para cada mulher que está aqui ouvindo, dizendo que você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Nós, Amém! nós mulheres, nós somos assim tão emotivas, né? Nosso coração tende a ser tão voltado assim para as emoções. E quantas vezes algumas mulheres, ou até eu, você já disse assim, eu nasci para sofrer. As coisas não dão certo para mim. É tão difícil para mim. E enquanto eu estava orando a respeito dessa live, eu senti tão forte o Senhor dizendo: você nasceu para dar certo. Aleluia! Venha trazer palavras
positivistas. Não, não é isso. Mas é algo baseado nas escrituras, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Amém. salmista também fala que muitas podem ser as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. É verdade. Então, eu quero começar dizendo, você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você que ama o Senhor, você que honra o Senhor, você que tem buscado ao Senhor. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. Aleluia. Está dizendo, de poços entulhados a um poço de água viva. Aleluia. Gênesis capítulo 26 fala que sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Eu vou continuar lendo, mas olha só o que diz a palavra aqui: veio fome sobre a terra. Sabe aquelas circunstâncias que a gente perde o controle? Porque nós desejamos sempre ter o controle de tudo nas mãos. Mas sabe aquela situação que foge do nosso controle, sabe? Aquela situação que foge das nossas mãos, que a gente não tem o que fazer. Então, a Bíblia está falando que veio uma fome sobre a terra. E sabe o que é interessante? Quando nós estamos passando por uma situação difícil, que foge do nosso controle, a primeira coisa, a primeira intenção é para um lugar seguro. É para um lugar que a gente vai se sentir bem. Então, a Bíblia está falando que houve fome na terra. E nós estamos falando sobre Isaque. Isaque, então, vai para uma terra chamada Gerar. E ele foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus. E naquele momento onde ele está em Gerar, aparece o próprio Senhor e diz para ele: Isaque, não desças a terra do Egito. Então, quando a gente lê aqui, dá a entender que Isaac foi para Gerar, e Gerar era uma terra que fazia divisa com o Egito, e a sua intenção era o quê? Descer para o Egito. Mas o próprio Senhor aparece para ele. Irmãos, você está entendendo que quando vem uma situação que foge do nosso controle, a gente já pensa numa estratégia. Sim. Pensa no que fazer, o próximo passo. Mas Sim. aí aparece o Senhor Isaac e fala: Isaac, você não vai descer para o Egito, você vai ficar onde eu te disser para você ficar. Irmãs, esta manhã eu quero dizer para você a importância de você ouvir a voz do Senhor. Porque é inevitável vir circunstâncias que vão nos tirar, talvez, o chão, vão nos tirar o controle, vão nos tirar a estabilidade. É normal. É Sim. normal. Essa semana, sabe, eu assisti um testemunho, eu não sei se algumas de vocês já viram, uma jovem que tentou suicidar. Não. E pela mão do Senhor, ela foi livre, né, daquele desejo do suicídio. Mas Sim. ela foi conduzida a um hospital. E quando ela estava internada, ela disse que entrou um médico dentro do quarto onde ela estava internada e disse para ela: por que você tentou suicídio? Ela disse: eu nasci para sofrer. A minha vida é um sofrimento. E se for para sofrer desse jeito, eu não quero mais viver. Nossa. Aí o médico, todo calmo, cauteloso, tão manso, colocou a mão naquele aparelho que mede os batimentos cardíacos. E ele disse para ela: o que é isso que você está vendo? Ela falou assim: é os meus batimentos cardíacos. E eu não sei se você lembra daquele aparelho que faz uns riscos. Aham. Ele pôs a mão naquele risco e disse assim: a vida do homem é de e baixo, você morreu. É quando fica aquela linha retinha, é quando não tem mais batimento cardíaco. Meu Deus. E ela começou a chorar. E entrou uma enfermeira e aquele médico despediu dela, saiu do quarto, entrou uma enfermeira. E ela disse para a enfermeira: qual é o nome daquele médico que entrou aqui?
E a enfermeira disse: eu tive todo momento na porta do seu quarto e não entrou ninguém aqui. Meu E ela Deus. falou: não, o médico, ele é manso, ele é assim. Não, não entrou ninguém aqui. Mas qual foi a mensagem? A gente entende que o próprio Deus visitou aquela jovem Sim, e agora crê no Senhor. Mas qual foi a mensagem? Altos e baixos. A nossa vida é assim, altos e baixos. O dia que isso parar, nós morremos, entende? Só que qual que é a diferença? Os altos e baixos é nós ouvirmos a voz do Senhor. sim, Nós caminharmos seguras com Ele. sim. É inevitável vir os dias difíceis. Isso é para mim, isso é para você. Talvez alguém te veja de longe, te observe de longe e talvez diga: nossa, a vida dela é perfeita. Nossa, que lindo o casamento, que lindo os filhos, que linda a profissão. Sabe, mas é inevitável, sabe? Os altos e baixos. Só que em todo momento, qual que é o necessário? Nós ouvirmos a voz do nosso Senhor, Verdade. estarmos atentas àquilo que o Senhor está dizendo, porque a nossa segurança é Ele. Eu estou aqui em outro país, se eu fosse falar dos testemunhos, das dificuldades, né? Algumas mulheres estão aqui nos ouvindo que também são imigrantes, os desafios que a gente vive, se não for a mão do Senhor, nós não vamos suportar. Sim. E sabe o que é o mais lindo? Quando nós olhamos para trás, a gente vê que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. A intenção de Isaac era descer para o Egito, mas vem o próprio Senhor e diga para ele: Isaac, não desça ao Egito. Olha que coisa linda, e Deus ainda faz uma promessa: fica na terra que eu te disser. Isaac, eu vou falar contigo. Meu Deus. Para você, todos os dias Deus tem uma porção nova, todos os dias Deus tem uma palavra para te falar. E o Senhor disse: Isaac, fica aonde eu te disser para ficar. Sabe por quê, Isaac? Eu tenho uma promessa para ti. Eu vou te abençoar, a tua descendência será poderosa na terra. Habita onde eu Aleluia. disser e eu serei contigo. Eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras. Eu vou confirmar o juramento que eu fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas estas terras. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, fica em Gerar. Eu vou te falar, eu vou te abençoar. Irmãs, nós nunca vamos errar obedecendo. Nós nunca vamos errar ouvindo a voz do Senhor. Nós nunca vamos errar obedecendo. Entende isso? Sim. Nós nunca vamos errar. Por mais difícil que seja, por mais que a gente não entenda, tem coisas que Deus tem para nós e às vezes a gente não entende, sabe? Naquele momento parece tudo confuso, a gente não entende, mas obedecer é sempre, obedecer é sempre Melhor. o melhor. A importância de nós ouvirmos e não só ouvirmos, obedecermos. Sim. Eu me lembro tanto quando Deus pede Abraão para sacrificar o próprio Isaac. Sim. Abraão coloca ali Isaac, prepara o sacrifício, prepara Isaac, deita Isaac sobre o altar. Aí quando ele levanta o cutelo, o próprio Senhor diz: não faça isso, Abraão. Não faça isso, Abraão. Pensa Sim. assim, Abraão, não, vou fazer sim, porque Deus falou comigo. A gente tem essas manias, né? Deus falou ontem. Deus falou que é para eu fazer, eu vou fazer. Só que Deus continua falando. Deus Aleluia. vai pedir, Abraão, você vai me sacrificar o seu filho.
Abraão, eu quero seu filho como sacrifício. Aí pensa Abraão preparar tudo, deita Isaac sobre o altar. Aí vem a voz do Senhor, não faça isso, Abraão. Não, vou fazer sim. Eu vou fazer, porque o Senhor falou comigo ontem, Sim, no mês passado, eu vou fazer. Irmãos, tinha sido uma tragédia. O que eu quero te dizer? Que Deus continua falando. Ele falou verdade. ontem, ele fala hoje, ele fala Aleluia. o mês que vem, ele fala o ano que vem. Deus continua falando. E a gente tem que ouvir e obedecer. Não é só ouvir, mas é pôr em prática, é obedecer. Então, o que o Senhor tinha falado? Isaac, fica nessa terra, eu vou te abençoar. Mas olha só, irmãs, então Deus falou, Isaac, fica em Gerar. E Gerar, essa palavra vem do hebraico que significa lugar de passar, lugar de pernoitar. E essa cidade era a principal cidade dos filisteus. Então, Isaac está ali em Gerar, ele se apresenta a Abimeleque, rei dos filisteus. E Isaac, devido à fome, à escassez, então permanece em Gerar, vai ter com Abimeleque. E o próprio Deus fala que era para Isaac ficar em Gerar. E quando a gente vai ali para Provérbios 16, verso, fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Isaac permanece em Gerar. Agora Isaac está ali naquela cidade. E olha o que Isaac faz. Ele, com medo dos filisteus, com medo de Abimeleque, ele agora mente que a sua esposa Rebeca era sua irmã. E olha que incrível, se a gente voltar alguns capítulos, o próprio Abraão, pai de Isaac, também mentiu a respeito da sua esposa, porque Sim. tem medo. Irmãs, às vezes nós ouvimos a palavra, nós obedecemos, estamos ali em Gerar, onde Deus mandou a gente ficar, mas por algum motivo vem um medo no nosso coração. Uau. E às vezes o legado até de família vem aquela sombra, porque o mesmo erro que Abraão cometeu, Isaac também cometeu. E é incrível quantas vezes a gente vem cometendo erros da nossa família, dos nossos pais. Sim. Isaac comete o mesmo erro. E em algum momento, em alguma situação ali, Abimeleque vê que Rebeca era esposa de Isaac. Porque qual foi a mentira? Ela é minha irmã. Sim. Com medo de ser morto pelos filisteus, devido a Rebeca ser muito linda. E o que Isaac faz? Ele mente, porque ele estava com Medo. medo. Irmãos, olha quanto isso é forte. Mas Deus já tinha uma palavra para Isaac. Isaac, eu serei contigo. Meu Deus. Eu vou te abençoar. Isaac, fica nessa terra porque eu serei contigo. Irmãos, quantas vezes Deus está falando conosco? Não preocupa. Não tenha medo. Sim. Eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você. Aleluia. Mas quantas vezes nós entramos em situações difíceis, mas o Senhor está dizendo, não preocupa, não temas. Eu serei contigo. Eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou te proteger. A minha mão vai te sustentar. Você vai trilhar esse caminho, você vai passar por essas circunstâncias. Eu serei contigo. Você vai passar pela Eu tempestade creio. sozinha. Eu Não creio. temas. Eu amo quando diz assim, Isaías, eu serei contigo, não temas. A minha destra fiel vai te sustentar. Eu amo quando diz a palavra do Senhor em Isaías, eu serei contigo, ainda que você passe pelo rio, ele não vai te submergir, ainda que você passe pelas águas, elas não vão te afogar, ainda que você passe pelo fogo Aleluia. contigo, nada, Aleluia. ficar nada, porque a minha mão será contigo, a minha destra fiel. Aleluia. Eu amo quando diz a palavra, não considere as coisas passadas, nem as antigas. Vocês não estão percebendo. Percebendo, eu amo essa palavra. Vocês não Isso estão me marca percebendo. porque
Quando a palavra fala não considera as coisas passadas e as antigas, não é só coisas ruins que aconteceram, sabe? Não é Sim, só aquelas marcas que a gente carrega de dores do passado, mas também são as coisas boas, Jane. sim, Porque eu, aqui na América, eu fui muito confrontada. Porque no Brasil, eu tive momentos maravilhosos. sim. E quando eu cheguei aqui, o meu coração estava preso não a coisas ruins que eu vivi, mas a coisas boas. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Está dizendo, você não percebe? Sabe o que que essa palavra quer dizer quando Deus está falando com o seu povo de Israel? Porque o povo estava apegado aos grandes feitos do passado, que Deus tinha aberto o mar, que Deus tinha mandado o maná do céu, sabe, as coisas maravilhosas, o cuidado. Sim. E o Senhor está dizendo, não fique presos ao que passou, porque eu sou o mesmo Deus. Eu Meu abro Deus. antes, eu abro agora também. Eu Aleluia. maná do céu antes, eu faço de novo e de novo e de novo. Meu Por Deus. muitas vezes aqui na América, eu chorei. E eu dizia, Senhor, no Brasil nós tínhamos isso. No Brasil nós tínhamos aquilo. Senhor, no Brasil nós tínhamos uma igreja maravilhosa. E muitas vezes o meu coração estava pegado a coisas boas. Não eram as feridas, não eram as dores. Meu Mas Deus. eram coisas boas, sabe? E eu me lembro um dia em oração. Deus usou a minha filha, que na época tinha 12 anos. E ela falou, mãe, Deus manda te dizer, enquanto você não permitir que Deus vire a página, Ele não vai trazer algo novo. Enquanto você não permitir que Deus vire, sabe, coloca um ponto final, por mais lindo que tenha sido, por mais maravilhoso que tenha sido, Deus tem algo novo, Deus tem uma nova história. E Aleluia. aquilo que Ele vai fazer agora não se compara com aquilo que passou. Ei, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo novo? A luz já está saindo. Ei, não temas, eu serei contigo. Aleluia. Tu fores. Era essa palavra para Isaac. Isaac, eu vou te abençoar. Isaac, eu vou te dar essa terra, não tenha medo. Só que o que o medo fez? O medo fez ele mentir. Mentira. E às vezes você fala, mas eu não menti por medo, mas às vezes você recuou por medo. Às vezes você se calou por medo. Às vezes você não avançou por medo. Meu Deus. Muitas vezes nos paralisa. E nessa situação de Isaac, o que podia ter acontecido? Os filisteus ter roubado Rebeca, de alguma forma ter tomado ela como esposa e pelo medo ia interromper uma promessa, uma geração profética, algo tremendo que Deus tinha para frente. Só que num momento ali, Abimeleque vê Isaac com Rebeca e percebe que eles não eram irmãos. Aí Abimeleque chama Isaac e fala assim, por que você mentiu? Você não precisava ter mentido. Agora eu vou pôr um decreto. Ninguém vai tocar em vocês. Irmãos, olha o que Deus faz. Olha o que o Senhor faz. Isaac com medo, mas Deus pega um filisteu para lembrar Isaac que ele era protegido pelo Senhor. Meu Deus. Abimeleque fala, eu vou fazer um decreto. Eu vou firmar um decreto. Ninguém vai tocar em vocês. Meu Deus Deus. pega o ímpio, o filisteu, Sim. para lembrar Isaac que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Uau. Jesus. Ele não precisava temer, porque a palavra de Deus já estava sobre ele. Meu Deus. Vai ter circunstâncias que Deus vai usar o ímpio, Deus vai usar o inimigo, Deus vai usar o filisteu para te lembrar que existe um selo de Deus sobre a sua vida. Uau. Uau. Então, Abimeleque faz um decreto. Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Meu Deus. Deus usando o filisteu.
para Isaac, que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Olha o que diz a palavra, irmãs. Isaac agora está na terra de Gerar e ele prospera. Ele prospera naquela terra. E não era porque a terra era boa e fértil, mas é porque a mão do Senhor. Sobre ele. Não é a terra que você tá. Não. Meu Deus! Tem gente que tá desesperado, né? Ah, o Brasil, a política. Ei, deixa eu te falar. Se a mão do Senhor estiver sobre você, Amém. você vai prosperar. É nessa terra. Amém. É nesse lugar. Isaac, ele prosperou tanto. Ele prosperou. Ele cresceu. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Porque havia uma promessa de Deus sobre ele. A sua prosperidade não é porque a terra era boa. E é tão incrível, sabe? Porque ele prosperou. E os filisteus agora começaram a atacá-lo. Porque não suportou o que Deus estava fazendo na vida dele. É assim mesmo. Jane, eu não sei até que horas eu tenho. Você vai me dando... Até 11, amiga. Fica à vontade. Ah, então até... Tranquilo. Tá tranquilo. Gente, eu vou falar algo pra vocês. Tem gente que não vai suportar o que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Uau. E não é porque a terra era boa. Guarda isso no seu coração. Porque os próprios filisteus estavam ali e não prosperaram como Isaac prosperou. Entende isso? Não é a terra era fértil. Porque os filisteus estavam na mesma terra. Eles estavam no mesmo lugar. Mas eles não prosperaram como Isaac prosperou. Uau. Eu quero te dizer isso, sabe? Não é a terra, não é o lugar. É a mão do Senhor sobre você. Aleluia. É o que Deus tem para você. Aleluia. Promessa dele sobre você. Só que nem todo mundo, sabe, vai estar assim feliz e contente com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem todos vão suportar o que Deus tem para você, infelizmente, irmãs, é assim. Mas o que eu quero te dizer? Permaneça firme, com as suas raízes profundas no Senhor. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão dizer. Às vezes a gente é paralisado por aquilo que as pessoas falam. Sim. Por aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. E eu vou te dizer algo. As pessoas vão falar de qualquer jeito. De qualquer jeito as pessoas vão falar. Bom. Firme os seus olhos no Senhor. Sabe, não preocupa. Não interessa o que as pessoas acham e pensam a seu respeito. Que as suas raízes sejam tão profundas que você se preocupe somente com aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Com aquilo que o céu está bradando sobre você, sobre Amém. a seu respeito. Preocupe com isso. Ali naquela circunstância de Isaac, ele prosperou tanto. A mão do Senhor era com ele. E o que os filisteus começam a fazer? Começam a entulhar os poços que foram cavados pelo próprio pai de Isaac, Abraão. Abraão tinha cavado poços. E agora os filisteus vêm e entulham os poços que era o legado, que era a herança. Eles não estavam suportando a prosperidade de Isaac, então o que eles fazem? Não, nós vamos fazer algo que vai atingir Isaac. Nós não estamos suportando o que Deus está fazendo, nós não estamos suportando a prosperidade. Sabe, a gente fala tanto sobre processos, o próprio Deus tinha falado, Isaac, fica em Gerar. Fica nessa terra eu vou te abençoar. Às vezes a gente recebe as promessas, aí vem as circunstâncias difíceis, né? Se levanta os filisteus, começa a entulhar os nossos poços. E é incrível, irmãs, porque o poço, a água, era imprescindível. Para ter vida, era necessário ter água.
Então, o que os filisteus fazem? Nós vamos tocar naquilo que dói, naquilo que, sabe, vai mexer com a estrutura, que era o poço do próprio pai, Abraão, que era a herança, que era o legado. Nós vamos entulhar os poços. E quando a gente Deus. entulho, o que vem na sua mente? Lixo, Lixo. sujeira, bagunça, mau cheiro. E eu quero te dizer, sabe, essa manhã, que entulho não é para você. Eu lembro, eu até já contei isso na história, na igreja. Já até contei esse testemunho na igreja. Eu era recém-casada e as mulheres que estão aqui nos ouvindo, que são casadas, vai me compreender que início de casamento é difícil, né? É. São aqueles ajustes. Duas pessoas totalmente diferentes, morando juntas. Então, são os ajustes, a adaptação. E eu me lembro, assim, que o meu casamento, já até compartilhei um pouco com a Jenny, assim, foi debaixo de muita oração, muitos sinais de Deus. Depois eu vou dar esse testemunho, até para as jovens que estão nos... Sim. Eu orei, eu pedi sinais do céu. E o Senhor foi sinalizando que o nosso casamento era de Deus, que havia promessas do Senhor sobre nós. Então a gente se casou. Mas no início, irmãos, foi tão difícil a adaptação. E eram coisas bobas, sabe? De imaturidade. Eu tinha só 20 anos. E coisas assim tão bobas, tão simples. E aquilo parece que era gigantesco, né? Ao ponto de, alguns momentos, a gente dizer que não dava mais, que a gente não queria mais. E eu me lembro que um pastor chamado Zé Paulo, que foi assim, o nosso pastor, que pastoreou o nosso coração, que cuidou da gente. Eu me lembro que um dia ele foi na minha casa. E ele ficou com a gente 5 horas. 5 horas. E ali aconselhando, né? E eu dizia, mas o João, meu marido, fez isso. E meu esposo falava, mas a Marcela faz isso, faz aquilo. Então virou aquela competição, né? De quem... E o pastor Zé Paulo ficou ali quietinho, ouvindo, né, aquela troca de tiro, né? E a palavra do pastor Zé Paulo, que eu nunca esqueci, que ficou assim, gravada no meu coração. Ele disse para nós, aquilo que não presta, joga fora, põe no lixo. Para de revirar entulho. Para de entulho. Porque isso não vai levar vocês em lugar nenhum. Para de mexer em entulho, porque quanto mais você mexer em entulho, pior vai ficar. Nossa. Sabe, pior vai ser. Pega isso e lança fora, lança longe. Irmãs, eu e meu esposo naquele dia decidimos não mexer mais em entulho. Porque quanto mais você mexer no entulho, pior vai ser. Quantos casamentos hoje não dão certo por isso? Porque você fez isso ano passado. Há 10 anos atrás, você falou isso pra mim, sabe? Revirando entulho, revirando entulho. E foi tão forte essa palavra que nós decidimos não revirar mais entulho. A gente decidiu lançar aquilo pra longe. E eu vou dizer algo pra vocês. Daquele dia, daquele aconselhamento, passou 15 dias, o nosso pastor faleceu. Uau! E hoje, o meu coração desejaria muito que ele visse onde nós chegamos. Porque um dia a gente decidiu não mexer em entulho mais. Meu Deus! Sabe, a gente decidiu que o entulho, ele deve ser lançado longe. Meu Deus! Entende isso? Quantos casais estão ali revirando entulho? O poço de Abraão, pai de Isaac, tinha sido entulhado.
E onde tem entulho, se você lê a palavra, e falta poucos minutos, eu quero concluir essa palavra. Se você lê a palavra, esses lugares de entulho foi chamado de contenda, lugar da contenda. Meu Deus. Estão contendendo por causa de lixo, por causa de entulho. Meu Deus. E eu desejaria muito, irmãs, que esse pastor, que já está na eternidade com o Senhor, visse onde nós chegamos. Porque um dia nós decidimos deixar entulho de lado, longe, e não revirar mais entulho. Porque o entulho, ele gera contenda. Meu Deus. Irmãs, foi tão forte assim o que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Eu vou concluir que o próprio rei Abimeleque chega para Isaac e fala assim: nós não suportamos mais, vocês estão muito prósperos, você está muito numeroso, aparta de nós. Nós não te queremos aqui, aparta de nós. E Isaac, ele sai ali daquela terra e ele vai para o vale. Só que quando ele chega no vale, eu vou falar bem rapidinho para concluir, os pastores daquele lugar também começam a entulhar os poços de Isaac. Olha os processos que Isaac foi passando. Sim. Olha os processos que ele foi vivendo. E a gente tem que estar atento para os processos que Deus está nos permitindo passar. A gente tem falado tanto sobre isso, que os processos não é para nos matar. Não é para deixar a gente mal, triste no chão. Não, é para que a gente prossiga. É para que a gente tenha, assim, sabe, uma força do Senhor para prosseguir. Porque Isaac poderia ter falado: ah, não dá mais para mim, né? Porque onde eu tô sendo marcado por processo, eu tô sendo marcado por poços entulhados. E quando Isaac tá ali, a Bíblia fala que todo poço que ele cavava, os pastores daquela região vinham e entulhavam o seu poço. Além de lá em Gerar, entulhar o poço, que era de Abraão, que era um legado, que era uma herança, sabe? E tem gente apegado à herança, apegado em legados. Eu costumo dizer assim que muitas pessoas ficam: ah, mas o meu pai era crente, meu avô era crente, e eles tiveram experiências, mas e as suas experiências? E é aquilo que Meu Deus... Deus. Às vezes a gente está apegado ali com os legados, né? Ah, porque meus bisavós, meus avós, meus pais foram servos do Senhor, mas e você e a sua fidelidade? Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para sua história. Então, em Gerar, os poços da herança, do legado foram entulhados. Agora, Isaac sai dali, os pastores da outra região também entulham os seus poços. Todo poço que os servos de Isaac, que os pastores de Isaac tentavam cavar, o que acontecia? Os pastores daquela região entulhavam os poços. E não se esqueça, lugar de entulho é bem longe, não revire mais entulho, porque lugar de entulho é lugar de contenda. E agora olha o que diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 26, no capítulo 26, 26. Quando a gente vê aí o 24, irmãs, a gente vê Deus reafirmando a promessa. Porque eu vou terminar, tá, gente? Porque Fica tranquila, amiga. no verso 19, foi o que eu falei: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, eu estou no verso 20, porque contenderam ali, que tomar, né, a bênção. E no verso 24, na mesma noite apareceu o anjo do Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, reafirmando aquilo que Deus tinha sobre Isaac. Eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu multiplicarei a tua descendência. Verso 25, olha o que Isaac faz. Levantou ali um altar.
E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, Isaac também reafirmando a sua aliança. Deus tinha falado, eu vou te abençoar. E o que Isaac faz? Ergue um altar, reafirmando também a aliança, porque Deus tem uma aliança conosco. E nós? Há uns fins de semana para trás, eu ouvi uma ministração, eu guardei tanto no meu coração, falando sobre o eis-me aqui. Às vezes a gente, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. E o eis-me aqui não é só, Senhor, amém, tô aqui, legal, joia, não. O eis-me aqui, segundo as Escrituras, significa o seguinte: Deus, eu tenho uma aliança contigo, irrevogável. Uau! Eu tenho uma aliança contigo irrevogável. Então eu vejo o que Isaac fez. O que ele fez? Ele fez um altar. Ele fez um altar. Eu falo muito aqui na igreja para as irmãs que todos os dias nós devemos erguer um altar ao nosso Deus, sabe? Um altar que a gente não vai pegar pedras e colocar uma sobre as outras, como eles faziam aqui nos tempos bíblicos, mas é um altar assim, invisível para os homens. Sim. Ninguém vai ver. Sim. Mas o nosso Deus, quando ele olhar lá do seu trono, ele vai ver um altar edificado. E eu posso te dizer algo, esse altar somos nós mesmos. Sim. Isaac, ele faz essa aliança, ele invoca o nome do Senhor. E o verso 26 fala assim, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Então, assim, Isaac, eu não sei se você lembra, ele foi expulso da terra de Gerar. Sim. Ele foi expulso. O que Abimeleque, o rei dos filisteus, fez? Nós não suportamos a sua prosperidade. Nós não suportamos a bênção de Deus sobre você. Nós não suportamos o que Deus tem para você. Você vai partir daqui. Você vai sumir da nossa terra. Você vai sumir da nossa frente. E Isaac foi para o vale. E quando Isaac parte de Gerar, olha o que a Bíblia fala, que Abimeleque e o comandante do seu exército foi até Isaac. Sim. Isaac perguntou, por que viestes a mim? Porque vocês me odeiam, vocês me expulsaram do vosso meio. Por que vocês vieram a mim? Olha o que Abimeleque diz. Nós vimos que o Senhor é contigo. Olha isso. Sabe aquele que foi o inimigo? Que não suportou o que estava acontecendo na sua vida? Que não suportou a prosperidade de Deus sobre você? Olha aqui que ele fala, verso 28. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia! Tá preparada para isso? Para até os inimigos chegar e falar assim, hoje a gente vê. Meu Deus! É para você. Hoje a gente entende. E ele fala, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora um juramento entre nós dois. Haja uma aliança, façamos uma aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também nós não vamos tocar em ti. Vamos fazer uma aliança. Sabe o que Abimeleque estava dizendo? Nos perdoe. Nos perdoe. Nós vimos que Deus é contigo. Nós te expulsamos, nos perdoe. E Isaac poderia falar, não. Vocês me fizeram partir da vossa terra. Vocês não suportaram o que o próprio Deus tinha comigo. Não. Mas o que Isaac faz? Amém. Vamos fazer um juramento. Vamos fazer uma aliança. Amém. Eu te perdoo. Olha o que diz a palavra. Eu te perdoo. Vamos fazer um juramento, vamos fazer essa aliança. Verso 30. Então Isaac preparou um banquete, eles comeram junto, eles beberam junto, eles firmaram uma aliança. Isaac liberou o perdão. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo?
Isaac tinha dito assim, eu acredito, Deus estava usando Abimeleque de alguma forma para me empurrar para o meu destino, para me empurrar para o meu propósito. Às vezes tem pessoas que nos empurram para o propósito. E às vezes fica ferido com mágoa. Olha o que a pessoa fez comigo, mas não tem noção que aquela pessoa com aquelas atitudes estava nos empurrando para o propósito. Fala que Isaac firma um juramento com Abimeleque, perdoa. Isaac prepara um banquete e Abimeleque com os seus servos come, bebe e vai. Tem gente que você tem que firmar uma aliança, tem que firmar um perdão, a pessoa não vai continuar com você, ela vai partir. Mas é necessário perdoar, entende isso? E agora, olha o que fala a palavra. Quando isso acontece, quando Isaac libera o perdão, prepara o banquete, faz o juramento, verso 32, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Uau! Sim. Gritaram, achamos água. No mesmo dia. Qual que era o problema, o conflito que todo o tempo Isaac viveu? Era poço entulhado, era poço roubado, entende? Era o conflito de ter água. Só que agora, quando Isaac libera Abimeleque, amém, vamos fazer um juramento, amém, eu te perdoo, você estava me empurrando para o propósito. No mesmo, olha o que diz a palavra, irmãs, no mesmo dia. Sabe o que eu quero te falar? No mesmo dia. Meu Deus! A palavra não está dizendo que foi no outro dia, que foi na semana seguinte, que foi no ano seguinte, no mês. Não, no mesmo dia. Lembra do meu testemunho com o nosso pastor? No mesmo dia, nós decidimos largar os entulhos. No mesmo dia, nós abrimos mão dos nossos erros e a gente firmou uma aliança. No mesmo dia, a gente se perdoou. No mesmo dia, olha só, no mesmo dia, os servos de Isaac gritaram, achamos água. E eu posso dizer algo? Até hoje, existe esse poço em Israel. Até hoje, correm águas desse poço. Uau, meu Deus! Eles encontraram no dia que Isaac abriu seu coração para Abimeleque. Até hoje. O que você faz hoje de liberar entulho, o que você faz hoje de liberar perdão, de abrir o seu coração, não vai ser só para você. Vai ser para sua posteridade. Vai ser para sua descendência. Vai ser, sabe, para aquilo que vai correr longe. Eu colho esses frutos porque daquele dia de abrir mão do lixo, do entulho, os meus filhos, que eu ainda não tinha na época, colhem as bênçãos de uma decisão. Entende isso? Meu Deus! Até hoje, essas águas estão jorrando. E foi no mesmo dia. Tem coisas, irmãs, que nós precisamos reparar hoje. Para que a gente colha no mesmo dia. E olha o que a Bíblia fala. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba. E é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E Berseba significa o lugar do juramento. Uau! O lugar da aliança, o lugar do perdão. Uau! Eu quero deixar essa palavra para vocês. Meu Deus! De alguma forma tenha ministrado, tocado seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra linda! A partir de hoje, a gente não vai mais revirar os entulhos e Amém. deixar os entulhos de lado. E eu queria te pedir, pastora, para você orar. Amém. Orar pelas mulheres que estão aqui, orar para que essa palavra gere vida em cada coração. Amém. De maneira que elas possam encontrar água, Amém. achar
água. E esse achar, às vezes, é liberar um perdão. Esse achar é não mexer mais no entulho. E que o Senhor possa fazer com que cada mulher encontre as águas. Em nome Amém. de Jesus. E eu vou orar, e eu comecei dizendo de poços entulhados. Há um poço de água viva. Meu Porque Deus. é isso que Deus tem para nós. Vamos orar. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Aleluia. São águas vivas. E nós Sim, sabemos bem quem é que pode oferecer águas vivas. sim. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada mulher, por cada irmã, Senhor, que aqui está. Abençoa a vida de cada mulher que está aqui. Jesus, te agradecemos pela palavra, Pai, porque a palavra por si só fala, Deus. É A verdade. palavra, Deus, é a tua voz. E eu te peço, Pai, porque tem mulheres que estão aqui, Senhor, estão machucadas, estão feridas, Deus, que não conseguem liberar o coração, mas eu te peço, Pai, que de alguma forma os nossos corações sejam liberados para o novo. Pai, muitas vezes nós estamos ali revirando entulhos, mexendo naquilo que não serve, naquilo que não presta mais. E muitas vezes o nosso coração está apegado a isso, mas o Senhor tem um rio, o Senhor tem um poço de águas vivas, o Senhor tem algo maravilhoso para nós e eu te peço que o nosso coração seja liberado para o novo. Cada mulher que está nos ouvindo, Senhor, cada irmã seja tocada, seja ministrada, em nome de Jesus, que daqui para frente seja o novo, Pai. Eu te peço, assim como a tua palavra fala, que no mesmo dia, eu Deus. ainda hoje, mulheres se liberem, Deus. Liberem perdão, venham perdoar, Pai, e que possam experimentar, Senhor, que do seu interior, Pai, venham fluir rios de águas vivas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, eu quero profetizar sobre cada mulher, Deus. Amém, Eu quero Deus. nossas vidas, que aquilo que o Senhor tem não se compara, Senhor, a nada do que passou, seja as dores do passado, ou seja dias de glória, ou seja dias bons, ou seja dias ruins, que aquilo que o Senhor tem, Pai, que o Senhor tem a partir de hoje, Pai, como diz a palavra, no mesmo dia, que a partir de hoje, Deus, o Senhor venha com um novo, com um refrigério, que o Senhor venha, Pai, com algo extraordinário, Pai, da parte do céu, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, amiga, por ser essa bênção, esse canal. Cada mulher que está aqui. Vamos fazer nossa foto? Ai, vamos. Vamos. E aí, gente, vocês marcam a gente, compartilham o que Deus ministrou ao seu coração, o que Deus falou ao seu coração nesse dia, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Faz um coraçãozinho, pastora. Aê! Te amo! Te amo, Beijo! esperando. Amém! Falta pouco. Sim! Mulheres, o Senhor é com vocês. Eu desejo Amém! um poço de água viva, águas Eu vivas, recebi essa palavra. em nome Amém! de Jesus. Deus abençoe. Amém! Beijo! A paz. Paz!